Vamos continuar a leitura da aula de Sivat Maharaj que estávamos lendo ontem à noite sobre a fofoca, sobre ofensa, sobre fofoca. O prejuízo que temos ao fofocar dos outros, ao falar da vida dos outros, ao ofender os outros, enfim, qualquer tipo de ofensa. Então vamos continuar aqui a leitura. Vou ler só o finalzinho da onde lemos ontem, para não perder o contexto da aula. Então, já li essa parte aqui, esse finalzinho, mas vamos continuar daqui. As pessoas dizem o que lhe vem à mente. Eles dizem tudo o que eles veem. Eles fofocam sobre tudo o que ouviram. Isso leva à destruição da devoção. Então, não temos que falar tudo o que vemos. Isso é um mau hábito que nós temos. Um mau hábito, muito ruim isso. Então, não devemos de falar tudo o que vemos, não devemos de fofocar com ninguém. Aqueles que não conseguem controlar o desejo da fala, o desejo da raiva, o desejo do estômago, do quanto comem, o desejo do paladar, de comer somente coisas boas, o desejo de usar os órgãos genitais, eles nunca podem obter o sucesso espiritual adequado, mesmo que eles pratiquem a consciência de Krishna de forma adequada, ouvir sobre o Senhor Supremo, falar sobre o Senhor Supremo, glorificar o Senhor Supremo, adorar e prestar obediência ao Senhor Supremo. Essas práticas trazem um certo resultado. Se você seguir todas essas práticas devocionais, a firmeza, o gosto e o apego os sentimentos e o amor surgirão. Se você fizer todas essas práticas, o amor, o sentimento virá. Mas tem um porém aqui. Mas, se você não puder controlar o desejo da fala, o desejo da raiva, todos esses desejos, o desejo da luxúria, o desejo do estômago, do órgão genital, você não apenas não obterá qualquer resultado, mas tudo o que você ganhar, ele será totalmente destruído. Nós falamos isso ontem, daquela história do copo. Você pega um copo, por exemplo, um reservatório, você fala de Deus, você escuta falar de Deus, você canta o Santo Nome, você faz Ekadashi, você lê a Escritura, você vem no templo, você faz tudo, toda a prática devocional correta, mas também você faz o que não é correto. E toda vez que você faz o que não é correto, você fura o copo, você faz furos no copo. Então, tudo que você ganha de fortuna espiritual, ela escoa pelo buraco do copo, pelo furo do copo. É isso que Sivat Maharaj está falando aqui. Não adianta fazer a prática correta, toda a prática, se você também continua a fazer o que não é apropriado. E a fofoca é uma das coisas que não é apropriada, ela vai destruir a sua devoção. Então aqui, o que você ganhar será totalmente destruído. Se você guardar água, o exemplo que eu acabei de dar, se você guardar água em uma panela ou em um copo, com furos, toda a água cairá, sairá pelos buracos. Da mesma forma, se você praticar a consciência de Krishna, mas tiver buracos,
estiver fazendo coisas erradas, tudo que você fizer cairá nesses buracos, sairá por esses buracos. Se você não venceu os 6 inimigos, não tem autocontrole, então o resultado da sua prática espiritual cairá, sairá por esses buracos. Prajalpa quer dizer conversar coisas inúteis, conversa fiada, fofoca. É o principal espinho no caminho da devoção. Falar coisas inúteis é o principal espinho, o principal obstáculo na vida da devoção. Tudo exceto o Harikata é conversa sem sentido. Tudo que não for falar de Deus não tem sentido algum e será um obstáculo na sua vida devocional. Por isso Siddhartha Maharaj falava: se você não tem o que falar sobre Deus, então fique quieto. Guarde energia para cantar o Santo Nome, guarde energia para pregar. Ele falava sempre isso. Não fale bobagem, não fale coisas mundanas. Isso só gasta energia. Então, se você não for falar Harikata, não for falar sobre Deus, não fale nada. É melhor ficar mudo do que falar bobagem. Se você não consegue controlar o seu desejo de falar e insultar os outros, criticar e fofocar sobre a vida dos outros, você nunca poderá progredir no caminho da devoção. Olha só como é forte o que está sendo dito aqui. Se você não consegue controlar o seu desejo de falar, de insultar, de criticar, de fofocar sobre a vida dos outros, você nunca poderá progredir no caminho da devoção. Aqueles que discutem o caráter dos outros não obterão nenhum benefício espiritual. Eles não avançarão no caminho da devoção. E a gente pode ver como que a gente vai saber se estamos avançando ou não. Não existe um aparelho para medir se você está avançando na devoção, se você está aumentando sua devoção ou não. Mas você pode perceber isso através do quê? Se você está tendo mais vontade. Aquele que tem mais vontade de servir, aquele que tem mais vontade de ler sobre a vida devocional, sobre as aulas do Guru, aquele que tem mais vontade de escutar falar de Deus, isso é um sinal que você está evoluindo espiritualmente. Quanto mais desejo você tiver, mais você está evoluindo espiritualmente. Agora, aquele que não tem desejo de escutar falar de Deus, aquele que não quer ler a aula do Guru, aquele que não quer cantar o Santo Nome, cantar o Mahamantra Hare Krishna, aquele que não quer fazer Ekadashi, aquele que não quer nem oferecer água, nem uma fruta para Deus, ele não está avançando no caminho devocional, ele está regredindo. E pode crer que aí por trás tem alguma ofensa, tem fofoca. Você deve estar falando mal da vida do outro. Você deve estar falando de alguém que está tentando servir e você está apontando o dedo. Você está vendo defeito naquele que está tentando servir. Mas uma vez me falaram, aquele que não erra no serviço devocional é porque não está fazendo. Quem faz o serviço devocional, quem tenta fazer, sempre vai ter algum erro. Agora, aquele que nunca erra é porque ele não faz. Aquele que não faz nunca vai errar. Aquele que não faz nada, ele nunca vai errar, nunca vai cometer um erro na vida devocional. Mas o erro maior não é cometer um erro quando você faz o serviço. O erro maior é não tentar fazer o serviço. Esse é o maior erro que pode haver. Você ficar sem fazer o serviço é o maior erro.
não é você fazer e errar de vez em quando. O erro é não fazer nada. O erro é ficar sentado no sofá, é ficar olhando o defeito dos outros. O erro é você ficar com o celular na mão, olhando a vida dos outros nas mídias sociais. Isso é o erro. O erro não é você fazer e fazer algo errado. O erro maior é não fazer. A ausência do serviço é pior do que fazer o serviço errado. Então nós temos que compreender isso. Se você não fizer adequadamente e parar de falar da vida do outro, parar de ver o defeito devocional do outro, você nunca vai ter a devoção. Você nunca vai avançar espiritualmente. Pelo contrário, você vai regredir. Tem um verso aqui que Silat Armalage falou, que diz o seguinte: aqueles que não ofendem ninguém e sempre cantam o santo nome do Senhor Supremo, Sri Krishna, conquistam o invencível Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. Desculpa, isso está no Sri Chaitanya Bhagavata. Sri Chaitanya Bhagavata, capítulo 2, verso 10, 312. Se você criticar os outros, não será capaz de conquistar Sri Chaitanya Mahaprabhu, mesmo não conseguirá conquistar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao mesmo tempo, é fácil obter Sri Chaitanya Mahaprabhu. Não há misericórdia àqueles que ofendem os outros e o universo. Então, aquele que ofende os outros, aquele que está vendo defeitos, não tem a misericórdia de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E misericórdia quer dizer serviço devocional. Então, quando a pessoa perde o serviço devocional, quando a pessoa está fazendo serviço e de uma hora para outra, ela para de fazer o serviço, pode crer que ela está ofendendo alguém. Aqui no aparelho aqui, ele está parado a live. Não sei com vocês aí, se alguém puder escrever uma mensagem para ver se a live está funcionando, se está transmitindo. Vou tentar abrir de novo aqui. Alguém que está vendo aí pode comentar aqui se está tudo certo. Eu não estou conseguindo abrir a live aqui. Alguém que está vendo, me mande uma mensagem pelo WhatsApp falando se está correto ou não, se está tudo certo. Não mensagem de voz, escreva, porque aí eu continuarei aqui a aula.
falaram agora que está funcionando. Agora eu consegui abrir aqui. Deixa eu voltar para a aula então. Se parar de funcionar, vocês me dão uma mensagem. Então, voltando no assunto, né? Aquele que pode estar fazendo toda a prática devocional. Se ele está ofendendo, se ele está criticando alguém que está tentando servir, ele vai ser afastado da devoção. Ele vai gradativamente perdendo a vontade até ser afastado. Por isso, às vezes, a pessoa, ela está servindo, todo mundo fala, nossa, olha só como essa pessoa serve, né? Como esse devoto está servindo, como essa devota está servindo. De uma hora para outra, para de servir. A Escritura fala, os gurus falam, tem ofensa por trás. Tem alguma ofensa por trás disso. Senão a pessoa não para. A pessoa que está fazendo a vida devocional correta, ela não tem o porquê parar. Não tem porquê a pessoa parar. É porque ela vai passando por um teste, pelo outro. Aquele que faz a prática correta, ele nunca vai parar de servir. Ele nunca vai desistir de servir. Aquele que desiste, aquele que abandona, algo estava errado. Algo está errado com aquele que para. Voltando aqui então, se você criticar os outros, não será capaz de conquistar Chaitanya Mahaprabhu. Ao mesmo tempo, é fácil obter Mahaprabhu. Se Chaitanya, ele não dá misericórdia àqueles que ofendem os outros e o universo. Você diz tudo o que vem à sua mente. Você diz tudo o que ouviu. Você diz o que quer que tenha visto. Mas você canta o santo nome. Você pode cantar 25 mil nomes sagrados todos os dias. 50 mil nomes sagrados todos os dias, ou 100 mil nomes sagrados, mas se você criticar alguém com essa mesma língua, não obterá nenhum resultado. Criticar os outros destrói a devoção e leva à ruína total da vida devocional da pessoa. Então, é o que eu havia falado. Você pode cantar quanto for, como foi falado aqui. Você pode ler o que for. Você pode assistir quantas lives você assistir. Fazer todos os recados. Fazer tudo. Você pode fazer tudo. Se você falar mal do outro, se você ficar olhando o defeito do outro, você vai ser afastado. Por isso é aquela história. A maioria das pessoas não fica durante 10, 20, 30 anos servindo intensamente. É muito raro você ver um devoto que está há 10, 20, 30 anos, todo dia servindo. É muito raro isso. É raríssimo, na verdade. É raríssimo isso. Por quê? Porque as pessoas, nós temos a mania de fazer isso. Nós temos a mania de falar dos outros. Ah, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Ele fez, temos que ter tolerância e corrigir a pessoa. Mas não ficar fofocando, colocando em qualquer lugar, qualquer mídia. Isso não é apropriado. Não é apropriado. Então, aquele que faz isso, em vez de ele ganhar mais serviço devocional, a vida devocional dele vai regredindo. Cada vez ele faz menos serviço. Cada vez ele faz menos serviço. Aquele que continua falando do outro, cada vez ele faz menos, até o dia que ele para. Ele para de cantar a Japamala, ele para de seguir Ekadashi, ele para de servir a Boga para a deidade.
para foto, ele para de escutar a live, ele para de ler as aulas postadas no grupo. Se está acontecendo isso com alguém, pode crer que você está fofocando, você está falando de alguém, falando mal do outro. Mesmo que seja verdade, nós lemos isso ontem, aqui na aula de Silathyana Maharaj. Mesmo que a pessoa fez algo errado, que seja verdade, não é para falar. Não é para falar de ninguém. Um guru genuíno nunca vai falar mal de ninguém. Um guru genuíno nunca vai falar do devoto. Ele nunca vai falar do devoto. Ele nunca vai encostar em você e ficar fofocando do devoto. Ah, aquele devoto fez isso, aquele devoto fez aquilo. O guru genuíno nunca faz isso. Por quê? Porque ele não tem um impuro. O guru genuíno. Mas nós, infelizmente, ainda estamos nesse estágio de falar dos outros. Mas isso é muito perigoso. Se nós estamos fazendo isso, vamos parar. Porque é muito, muito, muito perigoso fazer isso. Isso pode levar nós para a ruína. Podemos começar a perder o serviço devocional. Então, vamos evitar ao máximo falar dos outros, fofocar. Vamos usar a nossa língua, a nossa boca, somente para falar sobre Deus e cantar as suas glórias, cantar o seu nome. Essa é a orientação de Silathyana Maharaj aqui. Continuando aqui, quando você come arroz, o seu estômago ele fica cheio, a sua saúde fica boa. Da mesma forma, criticar os outros pode agradar a língua. Você gosta de ouvir sobre os buracos dos outros. Todo mundo gosta de ouvir os defeitos dos outros. Silathyana Maharaj está falando aqui. Mas você nunca obterá o benefício espiritual por causa disso. Você só vai continuar andando em círculos. Tudo o que você conseguir praticando, ouvir, cantar, etc., toda a prática devocional, ela será estragada. Ver os defeitos dos outros destrói tudo. Grandes almas nunca criticam os outros. É como eu havia falado, os gurus genuínos, grandes devotos, nunca vão criticar ninguém. Você nunca vai ver um grande devoto falando mal de outro. Ao contrário, eles elogiam os Vaishnavas. Grandes almas nunca contam as falhas dos Vaishnavas. Mesmo que ouçam ou vejam alguma falha, eles nunca falam sobre isso para ninguém. Aqueles que sofrem de luxúria são dominados, se misturam livremente com mulheres e são extremamente descontrolados. Eles estão próprios, eles estão em apuros, eles veem os defeitos dos outros e eles falam sobre eles em voz alta. Aqueles que não conseguem ver as suas próprias falhas inumeráveis, eles veem muitos defeitos nos outros. Então nós temos que concentrar, todo mundo gosta de ver defeito no outro. Então nós temos que concentrar essa aptidão que nós temos, essa vontade de ver defeitos, não olhar o defeito do outro, olhar o nosso. Nós temos tantos defeitos, então use toda essa capacidade que nós temos
de olhar defeito nos outros para ver os nossos defeitos. Nós temos que olhar os nossos defeitos. Quem não tem defeito? Todo mundo tem um monte de defeito. Todo mundo tem um monte de defeito. E por que você está olhando do outro? Até na Bíblia, né? Até na Bíblia tem uma passagem lá que fala, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Acho que é mais ou menos isso. Quem não tem defeito para tirar a pedra no outro? Quem não tem defeito para ficar falando do outro? Em vez de falar o defeito do outro, fale do seu defeito. Mas isso ninguém quer falar, né? Quando você vai querer falar do outro, pense no teu defeito e fala, olha, eu faço isso, isso ninguém fala. Eu, pelo menos, vi pouquíssimas pessoas falando, eu faço isso, eu faço tudo errado. A maioria fala mal dos outros, fala o defeito dos outros. Então, nós temos que concentrar a nossa fala, a nossa vontade de falar mal para nós mesmos. Não devemos olhar o defeito de ninguém. Os camelos, eles comem espinhos, as suas línguas sangram, mas eles não param de comer. Da mesma forma, as pessoas, elas praticam a consciência de Krishna, mas não conseguem parar de criticar os outros, de insultar os outros. Elas nunca obterão nenhum benefício adequado espiritualmente. Os praticantes, eles devem seguir o caminho da devoção com muito cuidado. Se você não pode entender a este aviso e sair criticando os outros, então você está cortando a sua própria perna. Pesquisadores de buracos, de falhas e descobridores de defeitos dos outros alegremente andam por aí criticando os outros a torto e à direita. Muitos dizem, vemos que ele está roubando traçada. Eu estou dizendo a verdade. Que defeito há em dizer isso, a verdade? A falha está em dizer essas verdades. A falha na fala. Quem comeu vai ficar com o resultado, mas porque você vai por aí contando, fofocando a culpa do outro para todo mundo, vai se prejudicar ainda mais do que aquele outro. Então, Silat Armada já falou isso também em outras aulas. Se você falar o que o outro faz de errado, é mais prejudicial à sua devoção você falar o defeito do outro do que você fazer o defeito. Por exemplo, ele já deu em outra aula um exemplo, né? A pessoa vem, ela entra na cozinha da deidade e ela come a comida da deidade dentro da cozinha da deidade antes da deidade comer. Isso é uma ofensa muito grave. Muito grave. Mas, se você olhar e sair por aí dizendo para todo mundo que aquele devoto fez isso, aquela devota fez isso, você terá um prejuízo maior do que aquele que entrou na cozinha e comeu a comida da deidade. Veja só como é prejudicial falar do defeito do outro. O que você tem que fazer se você vê alguém entrando na cozinha e comendo a comida da deidade? Você tem que falar para a pessoa, olha, isso não é apropriado, isso é uma ofensa grande, nunca mais faça isso. Mas ficou lá, fechado lá, você e a pessoa. Não tem que ficar falando para ninguém, nunca. Porque aí você vai ter o resultado pior do que aquele que fez o erro.
Isso daí é muito, muito grave. E Siddhartha Maharaj está orientando nós disso. Não fale nunca do outro. Deixa eu continuar aqui. Então, mesmo que a pessoa fez algo errado, é verdade que ela fez, não temos que falar para ninguém. Qual o problema? Alguns falam, mas é verdade, eu tenho que falar. Não, é verdade sim, pode ser verdade, mas não fale. Não fale, você não vai ganhar nada falando, muito pelo contrário, você vai se prejudicar espiritualmente. Qualquer que seja a coisa boa que você faça, não importa o quanto você cante o santo nome, Mahamantra Hare Krishna, com essa língua, você não obterá nenhum benefício. Então, aquele que canta o Mahamantra e com a mesma língua, com a mesma boca, ele fala mal do outro, não terá nenhum benefício. Você apenas seguirá em frente no caminho da devoção se você fizer adequadamente e não falar de ninguém. Se você seguir em frente no caminho de inauspiciosidade, problemas e morte virão. Morte espiritual, né? Aqueles que não entendem a esse aviso são muito infelizes. Se você se refugiar em um guru genuíno, desculpa. Se você se refugiar em um guru falso, não haverá ninguém que possa salvá-lo das mãos dos desfavoráveis. No entanto, um guru fidedigno, genuíno, ele dá um sinal de perigo, ele dá o conselho certo, na hora certa. Se você ouvir o conselho ou a orientação do seu guru genuíno, será beneficiado. Aqueles que não ouvem, eles caem. Suponha que a luxúria, a raiva, surjam em sua mente e você fique perturbado. Não importa o quanto você pratique atividades devocionais, você estará caindo. Você pode ver quantas boas qualidades alguém tem, quanto serviço presta, mas se você criticar os outros, o resultado será a sua queda. Você vai cair. Se você falar sobre o defeito dos outros, das outras pessoas, essa falha virá para você e será 100 vezes mais forte. Tenha muito cuidado. Nunca procure defeitos nos outros. Mesmo que alguém faça algo ruim, é sua culpa que você veja ou fale sobre isso. Isso traz a ruína. Então, aquele que fala mal do outro, é você que é o culpado que está vendo o defeito no outro. Você não tem que olhar o defeito do outro.
você tem que olhar a qualidade. Todo mundo tem qualidade, então nós temos que concentrar a nossa vida em ver a qualidade do outro. Mas nós temos essa mania. Nós temos essa mania de olhar sempre o defeito. Desde criança nós somos assim. Nós fomos criados para ver o defeito do outro. Nós fomos criados para fofocar sobre o outro. Nós fomos educados, mas de forma errada. Então agora nós estamos na consciência de Krishna. Nós estamos na família de Krishna. E a família de Krishna, não é bom você falar de ninguém, de falar de um irmão espiritual seu, de falar de um sobrinho espiritual seu, de falar de um tio espiritual seu. Não é bom. Não faça mais isso. Isso vai levar aquele que está falando à ruína. A ruína espiritual. Por isso nós, quando vemos alguém cair, nós vemos alguém abandonar a missão, nós vemos alguém parar de cantar a Japamala, a gente vê alguém parar de praticar, de vir ao templo. Nós achamos 1000 motivos. Mas como disse lá Govindra Maharaj, só tem 2 motivos para a pessoa abandonar o templo. Só tem 2 motivos que podem causar para a pessoa a falta de vontade e ela parar de cantar, parar de fazer ekadashi, parar com a devoção. Só tem 2 motivos. Quais são? O primeiro e o principal é a ofensa. Se você criticar o outro, se você ver o defeito do outro, divulgar isso, esse é o principal motivo que vai tirar você da missão, da devoção. E o outro é o ego. Aquele que tem o ego forte também pode ser afastado. Mas a ofensa é a principal. Então, quando a gente vê alguém sair fora, a gente vê alguém abandonar, a gente fica chateado, fala, poxa vida, por que a pessoa parou? Por que ela parou? Isso, aquilo, todo mundo fica pensando, né? Por que tal devoto parou? Por que tal pessoa parou? Tem ofensa por trás. Não sou eu que estou falando, são os gurus, as escrituras. Aquele que ofende não tem misericórdia de Mahaprabhu. Aquele que ofende não tem misericórdia. Ele perde o serviço. Misericórdia é serviço devocional. Então temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Isso traz a ruína. Se você realmente não se corrige, tendo ouvido todo esse cuidado, sofrerá nascimento após nascimento. Muitos praticantes, eles têm boas qualidades, mas não conseguem progredir no caminho devocional. A impressão das ações daqueles que criticam e falam mal dos outros atingem fortemente o coração de Gurudeva. Gurudeva fica muito triste com aquele devoto que está falando do outro. Atinge direto o coração de Gurudeva. Atingir uma grande alma não traz nenhum benefício. Porque quando Gurudeva fica triste, Krishna fica triste. Tem uma história muito famosa de Srila Govindra Maharaj. Ele estava lá em Navadvip, na Índia, e um devoto muito querido dele, não vou falar o nome, era um devoto muito querido dele, americano, foi lá e começou a falar, Gurudeva, tal devoto fez isso, tal devoto fez aquilo, era tudo verdade. Mas como diz aqui Srila Maharaj, não podemos falar nem se for verdade. E aí falou, Gurudeva, aquele devoto fez isso, isso. Gurudeva imediatamente pegou o jornal, abriu o jornal assim, ficou com o jornal com o braço levantado, e o devoto falando, e ele não olhava para o devoto, o jornal na frente, dividindo ele do devoto. Quando o devoto parou de falar, ele abaixou o jornal, não falou nada, ficou quieto, só olhando. E o devoto percebeu e foi embora. No outro dia o devoto voltou e falou, Gurudeva, posso falar com o senhor? E Gurudeva olhou, Gurudeva Srila Govindra Maharaj, né? Gurudeva olhou para ele e falou, se você não for falar mal de ninguém, você pode falar.
Veja só como o guru, ele sente no coração quando um devoto está criticando o outro. Um devoto está falando mal do outro. Isso atinge direto o guru. E atingindo o guru, atinge Krishna. Krishna não gosta disso. E aí Srila Charananda fala, o que está escrito aqui é muito bom. Nós devemos ter sempre cuidado com isso. Alguém não pode fazer algo, alguém pode fazer algo errado, mas você não falará sobre isso com ninguém, mesmo que seja verdade. Não compartilharemos essas coisas com ninguém. Não discutiremos isso com ninguém. Não diremos nada sobre essas falhas dos outros, sobre esses assuntos, com ninguém. Isso é ruim para a sua vida espiritual. Mesmo que seja verdade, novamente Srila Charananda está falando isso, mesmo que seja verdade, não vá consultar, não vá falar para os outros sobre esses assuntos. Ok? Ele pergunta. Isso é muito importante. E assim ele termina essa parte da aula falando, isso é muito importante. Ok? Não fale mais de ninguém, ok? É isso que o Guru pediu para todos, não falar de ninguém. As pessoas falavam mal de Acharya Maharaj, veja só. As pessoas, alguns falavam mal de Acharya Maharaj. E essas pessoas que falavam mal de Acharya Maharaj, ele nunca se defendeu. Ele não se preocupava em se defender. Por quê? Por que ele não se preocupava em se defender? Porque ele sabia que ele estava tranquilo, a cabeça dele estava tranquilo. Ele estava com a alma tranquila, com a mente tranquila. Falando mal dele ou não, ele estava lá servindo. Sempre servindo, sempre servindo. Aquele que fala mal de um aspirante a devoto como nós, já está muito prejudicado. Você imagina você falar mal de um guru genuíno. O que isso vai acarretar na sua vida? O que vai acarretar falar mal de um guru genuíno? E algumas pessoas desavisadas, elas fazem isso, infelizmente. Infelizmente tem pessoas que falam mal do guru. Elas querem ver defeito no guru. Isso causa ruína espiritual. Nunca podemos fazer isso. Vamos ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta? A Milita faz um comentário aqui, ela fala assim, há de ter cuidado para não ouvir a fofoca também. Não falar, mas ouvir a fofoca é a mesma coisa. Na verdade não é a mesma coisa, aquele que fala é pior, claro. Aquele que está falando a fofoca é pior, mas você deve evitar ouvir falar do outro. Se alguém começar a falar de um devoto, principalmente se for seu guru, se alguém começar a falar mal do seu guru, você tem que corrigir a pessoa. Fale assim, ó, não fale disso, não fale dele. Ou se alguém começar a falar mal de Vaishnava, se alguém começar a falar mal de alguém que está servindo, mesmo que não seja um devoto puro, mas está tentando servir, você tem que orientar a pessoa. Você tem que falar, ó, pare de falar isso. Você vai se arruinar espiritualmente. Vamos parar com essa conversa.
vamos mudar de assunto, vamos falar Harikata. Se a pessoa quiser continuar, simplesmente você vira as costas e fala, eu não vou mais ouvir isso. Mas é a mesma coisa você ouvir ou falar? Claro que não. Aquele que fala é pior, mas você também não deve ouvir. Porque a sua mente vai ficar perturbada. Se você ouvir falar mal de um devoto, se você ouvir falar mal do guru, se você for ouvir falar mal daquele que está tentando servir, a tua mente vai ficar perturbada. Então a obrigação nossa é falar, orientar a pessoa, não fale isso. Você está se afundando, se arruinando espiritualmente. Mas se a pessoa quiser continuar, você fala, eu não vou ouvir mais isso. E se retire. Se retire. Se for do seu guru, pior ainda. Se for do seu guru, você pode ter duas opções. Shila Siddharmara a gente explica isso. Se começar a falar mal do seu guru, você fala assim, pare de falar. Eu não vou mais ouvir, ele vira as costas. Primeiro fale, né? Pare de falar, tal. Isso vai terminar. Se a pessoa continuar, você pode ou virar as costas e ir embora, ou você debater, você defender o teu guru. Então, por isso que se vai chamar de uma aula falando, você pode usar a tua ira, você pode usar a tua ira para o serviço a Deus também. Se alguém começar a ofender Krishna, se alguém começar a ofender Mahaprabhu, se alguém começar a ofender um guru ou um Vaishnava, alguém que está tentando, você retruque, você discuta com a pessoa. Ou simplesmente vira as costas. São duas opções que a gente tem para fazer com a pessoa. Mas não é bom ouvir falar de ninguém, falar mal de ninguém. Fale para a pessoa, mude o assunto. Vamos mudar de assunto, vamos falar Harikata. Isso daí é ruim para você, extremamente ruim para você. Ninguém mais comentou nada? Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã continuaremos a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Vamos continuar, estamos lendo a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu e chegamos ao ponto que Mahaprabhu aceita o que Ramananda Roy falou. O que Mahaprabhu aceitou que Ramananda Roy falou? Devoção pura. Mahaprabhu aceitou somente quando ele falou devoção pura. Largar a ideia de querer desfrutar dos sentidos, largar a ideia de querer se liberar, sair do mundo material, seguir a orientação do guru genuíno, seguir regras e regulamentos, não fazer sexo ilícito, não jogar jogos de azar, qualquer tipo de jogo, não se intoxicar, não ser favorável à matança de animais ou insetos, qualquer entidade viva, e não acumular dinheiro desnecessariamente, servindo o guru. Isso é devoção pura. E usar, e tem mais um fator, usar o seu corpo, sua mente e suas palavras no uso exclusivo do Senhor Supremo. Isso é devoção pura. E aí Mahaprabhu aceitou. Quando o Ramananda Roy falou, ele aceitou. Por quê? O que Mahaprabhu perguntou para Ramananda Roy? Qual a meta última da vida? Como chegar na meta última da vida? E aí Ramananda Roy foi falando, e ele foi rejeitando tudo. Quando chegou em devoção pura, ele aceitou. Mas mesmo assim ele falou, vá mais à frente, porque tem algo mais elevado. E nós estamos lendo, hoje lemos de manhã, a parte que ele fala do amor estático, que é mais elevado do que o processo de devoção pura inicial. E amanhã de manhã vamos continuar a ler o que tem de mais elevado do que amor estático, o êxtase ao amar Deus. Então amanhã não percam a aula. E tivemos um problema aí das pessoas não conseguirem entrar nas aulas gravadas, mas parece que esse problema está sendo resolvido. Já está sendo resolvido esse problema. Eu não olhei ainda, mas o Ishan Krishna Prabhu falou que algumas aulas já estão voltando, e eu espero que todas elas voltem. Hoje aqui estamos fazendo um teste de novo com um iPad, não estamos agora com o outro aparelho que compramos novo. Eu não sei o som como é que está, se está bom,
melhor ou pior do que ontem, mas o aparelho agora, voltamos ao aparelho antigo, eu acho que o microfone está funcionando, não sei se está igual o outro, o aparelho novo, mas acho que está dando para ouvir, né? Então, o teste que estamos fazendo, vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudan. Govinda Ram Shri Madhusudan. Giri Hari Gopinath Madan Mohan. Giri Hari Gopinath Madan Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Hare Jai Gosai Kori Chana Banda. Jai Gosai Kori Chana Banda. Jai Devi Ganasha Vishnu Pura. Jai Devi Ganasha Vishnu Pura. Jai Gosai Jamuni Tarada. Jai Gosai Jamuni Tarada. Sabar Padaridu Prapanchara. Sabar Padaridu Prapanchara. Radhe Charana Sevi Bhakta Sanneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Sanneva. Janame Janame More Yogila. Janame Janame More Yogila. Jai Gosai Jobe Braje Koilavaso. Jai Gosai Jobe Braje Koilavaso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash.
Jaya Satinana Gaurari, Jaya Satinana Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco hoje assistindo aqui a transmissão. Temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, a Shrimati Devidasi, a Cris conosco aqui também, Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi também. O Maurício também, o esposo da Cris, está assistindo aqui conosco também. Deixa eu ver aqui mais. Temos aqui também, deixa eu ver aqui. O Djalma também, Sérgio, assistindo conosco. A Carla Lavinas, Andréia Ferreira, a Krishna Priya também, Devidasi aqui conosco. Então agradeço a presença de todos, o Satsanga. Satsanga é importante. Tudo é importante na vida devocional, mas como foi falado hoje na aula, se tiver ofensa, se tiver fofoca sobre a vida do outro, tudo será perdido. Então, nunca vamos fazer fofoca sobre a vida do outro, nunca vamos falar mal de um devoto, o defeito do devoto, senão todo o trabalho bem feito será perdido. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, até amanhã de manhã, com Mangalara, que é às 7 horas da manhã, e depois a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. Enquanto isso, vocês olham as deidades. O Jashodanandana Prabhu também conosco aqui, assistindo. Esse aparelho eu consegui ver porque ele não comentou nem curtiu. Então, no outro aparelho eu não consigo ver. Mas esse aqui eu consigo. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. São essas pessoas mesmo. Temos aqui também a Rosaira, também conosco aqui. Conrado.
As pessoas que não curtem ou não comentam, realmente eu não consigo ver, somente nesse aparelho aqui. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, até amanhã.